Olá, ovelhas! Estamos iniciando mais um episódio do Brucast. Aqui você escuta sobre histórias de superação, testemunhos e, claro, sempre baseados em princípios bíblicos. Hoje eu tenho o privilégio, a honra de receber um grande influenciador digital que vem aí se posicionando cada vez mais nas redes sociais. Ele, Rodrigo Cristão. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Bruna. É uma honra estar aqui com você, viu? Obrigada, Rodrigo. Olha, eu quero pedir para você se sentir em casa, para você ficar muito à vontade, para a gente poder conhecer mais a sua história e você abrir seu coração aqui. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá, Rodrigo. Eu queria começar trazendo para o público, para quem está assistindo, um pouquinho lá do início da sua história, para a gente conhecer como foi essa trajetória do Rodrigo, né? Lá no começo. Você veio de um lar cristão, Rodrigo? Eu vim de um lar cristão, né? Mas a palavra entrava por um ouvido e saía por outro, sabe? Porém, nesse tempo, meu pai e minha mãe, eles sempre falavam da Bíblia pra mim, sabe? Me trazia pra dentro da igreja. E eu gostava muito das histórias bíblicas. Eu amava. Meu pai ele comprava fita, cassete na época, com histórias bíblicas, de filmes e desenhos. E eu assistia tudo e eu gostava. Então, a palavra, de uma certa forma, já foi entrando no meu coração. Eles plantaram uma sementinha. Sim, é a sementinha, né? E eu e meus irmãos, então, a gente assistia esses desenhos. Eu gostava, né, de assistir, mas eu não gostava muito de ir, na época, pra igreja mesmo. Na igreja, na época, eu não gostava muito, assim. Eu ia, mas ia por ir, e a palavra, como eu falei, né, nas pregações entrava por ouvido e saia por outro. Né? Não fazia muito sentido. Não fazia muito sentido. Eu gostava de tudo aquilo que acontecia, que meus pais contavam, da história de Moisés, que abriu um mar, eu ficava imaginando desde pequeno isso. Falei, como é que pode, né? E das histórias bíblicas, quando meu pai contava pra mim, a história de José do Egito era a história que desde pequeno é a que mais me tocava de todas as histórias. É maravilhosa mesmo. E mal sabia eu que ao longo do tempo essa história de José iria fazer tão... eu ia viver uma parte disso. Fez sentido pra você? Sim, essa história não imaginava. Na sua vida. E é aquilo que a palavra de Deus diz, né? Para educar os filhos debaixo do caminho do Senhor, que quando eles crescerem não vão se desviar dele. E meus pais plantaram essa semente, como você disse, no meu coração, né? E por mais que ao longo do tempo eu fui pro mundão, como eu era, vou chamar aqui o Rodrigo Mundão. Eu teve uma época que eu realmente me desviei, eu queria saber era bebidas, mulheres, e foi uma fase muito complicada da minha vida, assim, né? Porque, no fundo, eu sabia que estava errado, né? Eu sabia que estava errado, eu sabia que não era o caminho que os meus pais, né, falavam para mim de Deus, eu sabia que estava errado, mas eu estava nas garras de Satanás, né? Porque quem vive no pecado é escravo, né? Do diabo, e eu estava nisso. Eu não conseguia me libertar dessa vida, sabia que estava errado, mas me afundava cada vez mais nessa vida miserável, né, de promiscuidade, de pornografia, de tantas coisas horríveis, sabe, de bebidas. E esse era o Rodrigo que as pessoas talvez nem imaginavam que eu sou, porque algumas pessoas acham que eu já sempre foi assim, cristão, o Rodrigo Cristão me posicionando, e não. Em vez não. O Rodrigo, no particular, é um rapaz tímido, né? E Deus me levou justamente para falar com milhões de pessoas na internet. Como os sonhos de Deus são totalmente imprevisíveis e muito maiores do que aquilo que a gente pode imaginar. Hoje, né, contemplando de estar aqui, um privilégio estar aqui com você, sabe, contando, né, para o seu público um pouco da transformação que eu tive, daquilo que Deus fez na minha vida, né? Então, eu cresci no lar cristão, mas ao longo da minha vida eu fui também para o mundo e pela misericórdia do Senhor ele me trouxe aí, me resgatou, né? Eu abri meu coração para Deus no momento que eu estava destruído, né? Eu sofria muito na área financeira, um momento era humilhado por tudo e todos, né? E eu estava acabado, tinha saído de relacionamentos
de pessoas com pessoas que não eram, não professavam a mesma fé, né, cristã. E eu queria voltar. Eu queria conhecer esse Deus da Bíblia, sabe? Que o meu pai contava as histórias. Você sentia que faltava algo dentro de você? Faltava. Era um vazio, né? Porque aquela alegria que o mundo proporciona, ela é muito momentânea. É naquele momento. As pessoas precisam de alegria, às vezes, para fumar, para beber, para estar num momento, numa festa com alguma mulher. Era esse. Mas acabava aquilo lá, você ia pro teu quarto, era um vazio, destruição. Era algo terrível, né? Sempre falta, né? Sempre falta alguma coisa. Sim, né? E eu queria preencher esse vazio, né? No meu coração. Então, de tanto quebrar a cara no mundo, de tantas coisas dando errado, de tanta humilhação, foi aí que eu baixei a voz do mundo e fiquei mais sensível para ouvir a voz de Deus. Uau. E ele começou sutilmente me chamar, sabe, de volta para casa. E dele. como foi esse processo de conversão? Olha, voltando assim, teve uma vez que eu tava ainda no mundo, tava para sair, e eu tava em casa, varrendo a casa, e eu liguei a televisão no programa do Raul Gil, e aquele garoto que hoje infelizmente está desviado, que é o J.A., tava tocando, tava cantando. Foi a primeira apresentação do J.A. Quando eu liguei a televisão e ele entrou justamente naquela hora, eu ouvi aquele garoto tão cheio de Deus naquele momento, da presença de Deus, e aquilo me tocou. Aquilo foi algo assim que eu parei e falei, como um rapazinho tão novinho daquele cantando com tanta unção, né? E eu ouvi aquilo, foi algo assim que mudou ali naquele momento eu vou dizer a minha vida, porque eu estava surdo para a voz de Deus até então. E aquele garoto cantando, o J.A., me fez querer voltar à casa de Deus. Tanto é que naquele mesmo dia eu saí para uma festa, e nessa festa era música eletrônica alta, mas a voz daquele garoto cantando na minha cabeça não saía. E chegou ao ponto de eu ir para um sofazinho naquela casa noturna e começar a chorar, porque eu falei, não é aqui que eu tenho que estar. Então, assim, o J.A. nem imagina o quanto ele, naquele momento, ele foi um instrumento de Deus. Ele foi usado por Deus para me tirar de uma vida totalmente horrível, miserável, coberta de pecado, na lama do pecado. Né? Mas isso foi só o primeiro impacto que eu tive. Né? Foi um começo. O Espírito Santo, ele tem o seu tempo de trabalhar, né? Então, naquele momento foi indo, a minha vida foi seguindo algumas coisas, mas eu nunca mais esqueci desse dia que eu ouvi o J.A. cantando, né? E foi se passando o tempo, até que eu, né, acabei conhecendo hoje a minha esposa, né? E ela sempre foi uma mulher de Deus. E quando eu a conheci, ela falou, que pra namorar comigo, você vai ter que ter vai ser um namoro cristão, vai ser um namoro de crente mesmo. Não vai ter esse namoro mundão. Chamou então, na chincha. Foi. E ela, né, acabou nesse... Aí eu orei também. E eu ia até desistir dela, porque na época eu tava muito ainda... Por mais que eu queria voltar, mas a gente não... É uma luta, né? É uma guerra espiritual muito grande, né? Espiritual. Então eu pensei, eu falei, namorar desse jeito eu não quero, não é pra mim, eu vou desistir. Mas aí eu conversei com um amigo meu, ele falou, Rodrigo, por que você não faz um tempo de oração, você faz como se fosse um teste. Faz um mês, fica com ela um mês, assim, namorando. Se nesse um mês Deus não te abençoar nesse novo padrão, porque você sempre namorou o namoro do mundo, e sempre tudo deu errado, você sempre quebrou a cara, né, foi horrível. Por que você não faz agora diferente do que você sempre fez? Um namoro em santidade, um namoro com uma mulher de Deus, né? E ele falou assim pra mim, por que você, em vez de você namorar pessoas que vão te afastar de Deus, por que você não
não fica com alguém que vai te Uau. aproximar de Deus. Olha a E era o importância que eu de ter queria. amigos que sejam boas influências, né? Exatamente. Isso é fundamental, porque muitos estão aí e acabam, às vezes, numa decepção, alguma coisa, acabam procurando conselho dos ímpios. E a palavra em Salmo diz pra gente não buscar conselho dos ímpios e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então é muito importante você estar ao lado de pessoas que são tementes a Deus, são pessoas que vão te aproximar de Deus. Porque aí tá cheio de gente que vai o quê? Às vezes numa decepção amorosa vai falar assim, vai lá, vai pro bar, vai beber, vai se drogar, vai procurar outra, você não precisa disso. O mundo falaria isso. É verdade. Mas, graças a Deus, né, ele colocou uma pessoa ali que foi usada também por Deus para me aproximar. E quando eu comecei a namorar a minha esposa, tudo na minha vida mudou, porque eu tive um encontro real com Deus. Eu tive um encontro, ela me levou para um retiro lá da minha igreja que chama Encontro com Deus. E lá eu tive um encontro com Deus, Bruna. Eu tive um encontro sobrenatural, um encontro onde eu fui batizado com o Espírito Santo e minha vida mudou completamente. E foi se seguindo. Então, eu tô contando assim, mas foram processos, né? Foram anos, desde do JA cantando até eu conhecer minha esposa, até esse encontro com Deus. Então, teve um tempo que o Espírito Santo foi trabalhando, né? Ele é um Lorde, ele não chega de qualquer jeito. Ele foi me convencendo de coisas que, pra mim, não, eu nunca vou fazer isso. Isso pra mim não tem. Esses crentes são bitolados, isso também não precisa disso. Mas o Espírito Santo, né, com toda a sua sutileza, com toda a sua sabedoria, com todo o seu toda poder. Toda a gentileza. Exatamente. E ele foi me convencendo das coisas que eu fazia antes. Era tudo errado. E ele foi preenchendo meu coração de uma maneira que eu não conseguia mais controlar. Naquele encontro eu fui tão cheio do Espírito Santo que eu não consegui mais conter pra mim. Eu precisava falar pros outros, entendeu? E como foi esse encontro? Aconteceu algo de diferente? Olha, eu sei que muitas pessoas talvez não vão acreditar no que eu vou falar agora, mas quem é do Espírito vai entender. Enquanto desde pequeno, eu ouvia falar do Espírito Santo, até então, naquele momento, eu achava que o Espírito Santo era uma fumaça, era uma energia, era uma luz. Eu não tinha noção ainda do Espírito Santo como uma pessoa, como o próprio Deus, né? Então, nesse encontro com Deus, eu fui lá com meu coração aberto, porque ninguém me falava como que era esse encontro com Deus. Falava, você vai ter um encontro com Deus. E não me davam detalhes. Então eu falei, eu vou para um encontro com Deus. Eu achei que eu ia sentar lá no meio do mato, ia descer Deus ali e eu ia ter um encontro com Deus. Era bem leigo assim, mas era assim que eu achava, né? E eu tive um encontro ali no momento onde parecia que eu saí da minha carne. Eu me vi fora do meu corpo. E uma força me jogou com tudo pro chão. E eu fui... eu senti a presença tão grande de Deus que eu caí com o meu rosto no chão, sabe? E essa força eu saí do meu corpo e voltei com tudo, mas quando eu voltei, já voltei pra ir com o rosto no chão. Nem minha esposa sabe disso, nunca contei nisso, porque é uma coisa meio... Como é que as pessoas vão meio maluco e tal, mas as coisas de Deus, né, pro mundo são loucura. É verdade. Mas foi assim que eu tive assim, essa experiência com Deus. Foi minha primeira grande experiência com o Senhor. E ali eu fui tão cheio do Espírito Santo, eu já caí no chão, falando em línguas, orando, me derramando, pedindo perdão por todo o atraso que eu tive. Poderia ter tido isso muito antes, e eu me divertia no mundo antes, eu vou hoje pra igreja, hoje eu não vou, vou buscar, hoje eu não vou. Era meio, não vou, tem dia que dava vontade, do dia não. Mas quando eu fui inundado ali com a presença do Espírito Santo, eu me arrependia de não ter conhecido antes, de não ter aberto meu coração antes, de ter vivido no mundo, sabe? De ter feito coisas que não precisavam, coisas que só perdeu meu tempo, sabe? Eu até vi recentemente uma grande cantora, aí não vou falar o nome dela, mas ela é uma grande cantora, ela é famosa, ela falando, as pessoas talvez vão saber quem é, que ela pretende no futuro servir a Deus, cantar para entrar no meio gospel e cantar para Deus.
E se eu pudesse falar com ela, se esse vídeo chegar nela, não perde tempo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Muitos fazem planos para o futuro. Um dia eu vou servir a Deus, um dia eu vou cantar para o Senhor, um dia eu vou fazer, mas a gente nunca sabe se esse dia vai chegar. Muitos preparam o amanhã, um dia eu vou servir, mas às vezes não chega. Sabe? Verdade. Então, se nós temos a oportunidade de servir hoje, não perca essa oportunidade. Sirva ao Senhor hoje. Não há coisa no mundo que seja melhor do que você passar tempo com o Senhor. Então, assim, eu sou muito grato pela misericórdia de Deus, sabe? Muito grato por Ele ter me resgatado e ter me dado a oportunidade de estar aqui, de estar falando da transformação que eu tive, de tudo que Ele fez por mim, que Ele está fazendo por mim, porque eu sou um pecador, sabe, resgatado ali pelo Senhor, mas o Espírito Santo até hoje está me moldando, me transformando, sabe, me fazendo uma nova pessoa, sabe. Hoje, antigamente, eu lembro que as pessoas, eu falava da boca para fora, como eu cresci na igreja, né, que meus pais falavam, você é crente, você nem parece, porque eu fazia a mesma coisa que todo mundo fazia, que os jovens do mundo. Você não crente, tinha nenhuma diferença. E hoje eu não tenho nada a ver com o que eu era, né? Porque a palavra mesmo diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E esse é um versículo que foi cravado no meu coração de uma forma poderosa. Então, eu não quero que as pessoas lembrem de quem assim, eu fui, sabe, olhem pra mim hoje e falem, mas você fazia isso no passado. Não, eu não faço mais nada, é uma nova pessoa. Tanto é que quando eu às vezes posto nas minhas redes sociais fotos de quem eu era, as pessoas ficam impressionadas, falam, você era assim? Não parece, eu nunca imaginei que você era desse jeito, sabe? E isso, hoje, eu fico muito feliz, porque aquele o Rodrigo Mundão, ele morreu, né? E ressurgiu um novo Rodrigo, né, para proclamar o nome de Jesus, sabe? Um novo Rodrigo para exaltar o nome de Jesus, para que eu peço sempre para que as pessoas olhem para mim e não vejam, não fiquem vendo um Rodrigo que é falho, é pecador, é pequeno, é um nada, mas que as pessoas olhem em mim e vejam a transformação de Deus, que vejam o poder de Deus. Hoje eu tenho a maior alegria e a maior satisfação de poder falar, olha, eu fui moldado por Jesus, e Ele pode te mudar também, Ele pode te transformar também. A mesma coisa, Ele me tirou do fundo do poço de uma vida miserável, de uma vida derrotada em todas as áreas, sentimental, financeira, em tudo. E Deus restaurou cada área da minha vida, sabe? Eu sou um homem, graças a Deus, feliz, tenho uma família abençoada e eu só tenho que agradecer, porque eu não sou merecedor e mesmo assim Ele olhou por mim e Ele me tirou desse lamaçal do pecado e me trouxe para uma vida nova de santidade. Meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus. É muito lindo o seu testemunho, né, de conversão, né, de encontro com Deus ali, né, essa coisa que você fala de ser jogado no chão, né, de sentir a presença de Deus, né. Mas é recente a sua conversão, então. Porque, assim, olhando a sua vida, aquilo que você posta, como você se posiciona, dá a sensação realmente que você é convertido, né? Que você teve um encontro com Cristo há muito tempo. E não, é recente. Quando que foi isso? Em que ano? Eu tive esse encontro real com Deus em março de 2018. É muito recente. Março de 2018. E nesse encontro eu fiquei com tanta fome, sede de conhecer mais a Deus, de ter mais de Deus, que aí eu fui mergulhar, aí dali então eu comecei a ler mais a palavra de Deus, comecei a buscar mais a Deus, eu fiz um jardim na casa da minha avó, onde eu morava, que eu queria me encontrar com o Senhor ali, naquele momento, entendeu? Então todos os dias eu colocava minha cadeira lá, e olhava para o céu e orava a Deus e comecei a ter experiências maravilhosas. Tem pessoas que às vezes estão ouvindo só eu falar aqui, mas isso não é exclusivo para nós que estamos aqui, mas para você que está aí assistindo. Se você separar um tempo para Deus e buscá-lo de todo o seu coração, Ele com certeza vai se revelar a você. E eu comecei nesse tempo a ver que Deus não era aquelas historinhas que só me contavam.
eu comecei a andar com Deus de uma forma assim que ele vinha realmente no jardim onde eu fiz para ele. Assim como ele se encontrava com Adão e Eva lá na viração do dia, eu fiz um jardim pequeno, obviamente, né? Não era um Éden, Que legal. mas era um jardim simples, mas feito com muito amor. E Deus ia lá, o Todo-Poderoso Deus ia no meu jardim. Meu Olha Deus, que isso que sensacional. era maravilhoso. Então, eu via, enquanto orava, nuvens em cima somente da minha casa, nuvens de fogo, entendeu? Nuvens descendo no meu jardim, estrelas se movendo, Deus falava comigo, Deus fala muito comigo no céu, né? Então, eu comecei a ter esses contatos com Deus de uma forma tão grande que eu nunca mais... Isso foi me mudando, foi me transformando, foi me aproximando mais de Deus e me dando cada vez mais fome e sede de conhecer, sabe, a Jesus Cristo. E lá no jardim, humildemente pedia, mesmo sem ter um real, né? Porque algumas pessoas não sabem, mas eu realmente passei em momentos complicados financeiros, mas eu falava, Deus, me leva pelo mundo, eu quero ganhar almas para Jesus. Eu meio que esqueci tudo do mundo, quem era o Rodrigo, e eu queria levar a palavra de Deus. Eu quero, até hoje, que as pessoas tenham um pouquinho dessa experiência, que conheçam esse Jesus que mudou, sabe, que me transformou. Eu tenho certeza que se as pessoas abrirem o coração para Jesus, elas nunca mais vão ser as mesmas e elas não vão querer saber de mais nada, a não ser a Deus, né? A gente acaba se atraindo de uma forma tão poderosa com Ele. Totalmente preenchidas, né? Muito, muito. E justamente porque eu comecei falando, né, que por ser recente, né, a sua conversão e toda a sua mudança. Porque muitos cristãos até chegam a ter um encontro com Deus, mas depois se perdem, não sabem como cultivar esse relacionamento com Deus. Sim. Então, você falando sobre o jardim que você criou, né? Isso mostra que você busca realmente um relacionamento, né? Você não teve um encontro ali e parou nisso. Você tem sede, você busca mais e mais do Senhor, né? E esse relacionamento que você tem, essa intimidade com Deus, hoje, como ela funciona? Como que você busca essa presença de Deus? É por meio da oração? Como que você faz para ter cada vez mais a presença de Deus na sua vida? Eu procuro sempre separar um tempo para Deus durante o meu dia. A gente deve orar sem cessar, é o que diz a palavra. A gente ora a todo tempo, tá dirigindo e tal. Mas eu procuro sempre entregar o meu dia. Acordo de manhã, eu vou sair com o meu cachorro de manhã, eu vou já falando com o Senhor, abençoando o meu dia, a minha família, sabe? Para que Ele me use naquele dia. Não sei o que vai acontecer, mas que se tiver uma oportunidade para falar de Jesus, para que eu não me acanhe, não fique tímido, mas que eu fale. Então eu me aproximo de Deus falando com Ele o tempo todo, leitura da palavra, porque eu gravo meus vídeos todos os dias e antes de gravar eu leio a palavra de Deus, eu oro, eu busco. À noite, antes de dormir, entendeu? Jejum, oração, leitura da palavra. Então... Tem toda uma entrega mesmo, Tem toda uma entrega. Né? A gente, para ter intimidade com uma pessoa, a gente tem que o quê? Tem que... conversar, passar tempo com aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, saber o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Então, muitas pessoas acham que, eu conheço a Deus. Mas será que Deus te conhece? Porque não adianta, se eu perguntar aqui e falar assim, vocês conhecem o Neymar? Todo mundo aqui da live, vai todo mundo falar, eu conheço o Neymar. Mas será que se você bater lá na porta dele e falar, ai Neymar, eu te conheço, será que ele te conhece? Ele vai te deixar entrar? E assim serve com Deus. A mesma coisa, sabe? Tem pessoas que falam, eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus. Se a gente sair na rua e perguntar, você conhece Jesus? Uma boa parte vai falar que conhece a Jesus. Certo? Mas será que Jesus te conhece? Será que você tem intimidade com... Como é que você constrói intimidade com uma pessoa? Uma amizade é você conhecendo, você sabendo, sabe? Você estando presente. Tem pessoas que só falam com Deus de domingo, ou só abrem a Bíblia na hora do culto. Quando vai no culto. Não vai no culto. Né? E o resto da semana, né? Então, se você só comer durante um dia na semana, só beber água durante um dia, como é que vai ser os outros? É verdade. Então, a gente precisa, sabe, construir essa intimidade, essa aproximação com Deus, sabe? E não só falar que conhece a Deus, mas a gente ser conhecido por Ele também.
Porque, como diz na palavra, né? Muitos naquele dia vão falar, Senhor, Senhor, não expulsamos, nunca vos conheci. Meu Deus, é muito forte isso. Então, e isso mexe muito comigo. Porque eu sei, nesse exato momento que a gente está falando aqui, muitas pessoas estão morrendo e muitas pessoas não conhecem a Deus. E isso corta o meu coração, porque são pessoas que estão morrendo no pecado, são pessoas que não se arrependeram da sua vida, e elas estão indo para onde agora? Aí você vai falar, Rodrigo, como é que você se emociona, como é que você fica? Você nem conhece essas pessoas. Mas aí que tá, quando a gente tem um encontro com Deus, o amor do Pai entra de uma forma tão grande na nossa vida, que mesmo eu ter te visto uma vez, eu te amo em Cristo Jesus. É uma coisa assim, a gente se preocupa com o nosso próximo. É aquilo que a gente deve amar o nosso próximo. É um amor inexplicável que vem dele, não vem de nós. É dele, é ele que nos enche, sabe? Então, quanto mais a gente abre o coração para as coisas de Deus, quanto mais a gente busca as coisas de Deus, mais cheio dele nós vamos estar. E mais a gente vai transparecer a imagem e o caráter de Cristo na vida das pessoas. As pessoas têm que olhar em nós a imagem de Jesus, sabe? As pessoas falam, Rodrigo, o que você tem? Bruna, o que você tem? Eu quero ter igual. Como é que você passa por essa tribulação e tá tão, assim, firme, confiante, com fé? Eu quero isso para mim também. Minha vida tá destruída. Como é que você tem um lar tão abençoado, uma família tão próspera? E eu digo prosperidade não só em dinheiro, mas em felicidade, porque as pessoas acabam... eu mesmo demorei para aprender isso. Quando eu falava prosperidade, eu pensei que é só dinheiro. E não é. Prosperidade é em todas as áreas. É tudo aquilo que você fizer, sabe? É no seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, nos seus negócios também. Em tudo que você fizer, você é próspero. José do Egito era assim. Tudo onde ele colocava a planta dos pés dele, ele era próspero. Ele tinha a prosperidade do Senhor. E não dinheiro, sabe? O meu coração não se volta para dinheiro. Meu coração está entregue totalmente a Jesus Cristo, sabe? Meu Deus, que forte isso que você está falando. E, Rodrigo, você, durante esses momentos de intimidade com Deus, ali no jardim, você já teve alguma experiência sobrenatural? Algo assim que aconteceu que você ficou maravilhado? Conta pra gente. Eu tive algumas experiências, assim, tão fortes no jardim, né? Que eu buscava de madrugada. Uma delas... Eu estava orando, né? E começou, assim, não tinha nenhuma nuvem no céu, nada. Daqui a um pouco começa a vir as nuvens e elas começam a ficar em cima da minha casa, em cima do jardim mesmo. E elas, como se fossem colunas de fogo, elas ficaram todas vermelhas, sabe? E no centro, onde eu estava, não tinha nuvem, mas era só ao redor, assim, de mim, sabe? E aquele dia foi no dia 5 de fevereiro, eu nunca esqueci daquele dia, porque naquele dia eram 4 horas da manhã, mais ou menos 4 horas da manhã. O céu começou, além dessas nuvens, ele começou a clarear, parecia que ia sair o sol. Só que ele estava saindo atrás de um prédio e o sol não nasce ali na direção onde eu estava. E aí começou as nuvens ficarem todas vermelhas e eu falei... Tava tudo claro. E eu tive uma experiência, parecia que eu não tava mais lá. Era uma coisa assim, surpreendente. E a presença de Deus naquele jardim foi tão forte que quando parecia que ia sair o sol, mas não era o sol, era só as nuvens mesmo em cor de fogo, tudo de fogo. Era vermelho com amarelo, uma coisa assim linda, linda, Bruna, linda. Eu caí de novo com meu rosto no chão e só contemplava e adorava e cantava, glorificava a Deus, porque eu tinha absoluta certeza e tenho até hoje absoluta certeza que era o próprio Deus se revelando daquela forma para mim, porque ele se revela, né, para cada pessoa de diversas formas. E para mim naquele momento foi muito, muito surpreendente, ao ponto de eu passei a madrugada com Deus toda. Quando foi 7h30 da manhã, eu saí do jardim e a cuidadora da minha avó estava acordada. Nossa. Ela falou, onde você tava? Eu falei, tava no jardim, eu tava orando. E aí tava ela e minha avó. E a minha avó falou assim, o que aconteceu? Que você tá... Eu acho que eu tava até com um rosto diferente. Porque minha avó falou, você tá com um rosto diferente. Eu lembro até
Obviamente, gente, não é a mesma proporção, tá? Porque eu não sou nada nem ninguém. Mas Moisés, quando ele tinha os encontros com Deus, ele voltava com... O rosto resplandecia. Isso. A glória de Deus. Exato. E eu voltei pro quarto da minha avó com o meu rosto diferente, porque ela falou, você tá diferente, o teu rosto está diferente, Meu o que Deus. aconteceu? E eu não sabia o que tinha, assim, eu não tava vendo, porque eu tava falando com ela, eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, teu rosto tá diferente, e aí eu falei, será que é porque eu tive um encontro com Deus? E comecei a contar pra minha avó, sobre essa experiência, né, que eu falei, vó, eu vi a nuvem de fogo e a estrela se mexendo e tudo, comecei a contar todo empolgado, de repente, a cuidadora lá embaixo, era um sobrado, começou a falar em línguas, lá embaixo, foi tomada pelo Espírito Santo, eu tô falando pra você, tô arrepiado aqui, começou falar em línguas lá embaixo, eu escutando ela falando em línguas lá embaixo, mas eu falei, tá orando e tal, e eu falando com a minha avó no andar de cima, ela subiu aquela escada, veio comigo, assim, cheia do poder de Deus, pôs a mão em mim, falando do recado de Deus, falando assim, falou, eu que estou fazendo isso com você, para que você saiba que sou eu que estou contigo, que sou eu que estou cuidando de você, e ela falou uma coisa, né, através, né, Deus falando através dela, saiba que eu vou transformar do lixo o luxo. Uau. Porque eu era tratado como um lixo mesmo, por todos ali próximos, pessoas de família, um fracassado, um derrotado, um cara que não tem sucesso em nada do que faz. Mas naquele tempo, enquanto o mundo falava isso, eu estava me dedicando a Deus, a me buscar, a me encher. Conhecer. Então, quando ela falou isso, Deus falou através da boca dela que ia transformar do lixo ao luxo. Hoje eu vejo o tamanho da transformação que Deus fez na minha vida. E ele realmente tem mudado e transformado, sabe? Eu digo hoje que eu sou uma pessoa próspera, não de dinheiro, mas de Deus, sabe? Eu tenho uma condição boa, mas isso é descartável porque a pessoa que tem Deus, ela tem tudo. Tem pessoas que só têm dinheiro, mas não tem Deus ali. Então elas são pessoas miseráveis, sabe? Então não me impressiona dinheiro, poder aquisitivo dessas pessoas. Fala, você tem Deus, se a pessoa não tem Deus, coitada dessas pessoas, sabe? É verdade, então, falta tudo, né? Exato, eu penso assim. E você, nesses momentos ali no jardim, que você decide o que você vai postar nas redes sociais, você pede o direcionamento para Deus, aquilo que você vai postar? Foi assim, ó. Eu fui acumulando essas experiências no jardim, só que aí o que aconteceu? Eu comecei eu tinha uma página em uma rede social onde eu postava ainda era coisas aleatórias, era dublagens que estava viralizando, mas não era uma página cristã, né? E veio logo a pandemia. A pandemia fechou tudo, né? Todo mundo ficou dentro de casa, inclusive eu e a minha esposa, nós tínhamos uma célula que a gente falava de Jesus. Com a pandemia, teve que fechar. E aí, o que aconteceu? Eu lembro de pegar uma matéria na internet falando que nesse tempo de pandemia que as pessoas estavam fechadas, tinha aumentado pessoas se suicidando, adultério, divórcio, porque os casais ficaram mais juntos, começaram a brigar e começou a separar. E era um monte de desgraça. Falou, subiu o índice de divórcio, de brigas, de homem matando mulher matando homem, filho saindo de casa. Então foi uma catástrofe ali. Eu comecei a ler aquilo e o Espírito Santo soprou algo assim em mim, uma vontade de falar de Jesus. Porque é a mesma coisa, a gente tem um antídoto dentro da gente. A gente sabe como mudar a realidade dessas pessoas. Então, naquele momento, eu falei, sabe... Então, já que eu tenho que ficar em casa mesmo, que a gente não pode sair pra rua, eu vou falar de Jesus, porque vai que um vídeo meu alcance uma vida, e uma vida se entrega pra Jesus, ou um lar é restaurado, um divórcio acaba sendo desfeito e se aproxima de novo. Então, eu fui pra internet justamente levar o antídoto que é Jesus Cristo para todas essas catástrofes que estavam acontecendo nos lares, sabe? Divórcios, brigas. E eu... depois do tempo, comecei a colher testemunhos de pessoas falando, olha, Rodrigo, eu estava quase me separando do meu esposo, voltei. Olha, Rodrigo, eu nem lia mais a Bíblia, mas agora estou lendo. Olha, Rodrigo, eu estava servindo, eu estava muito preso na idolatria, já estou jogando as minhas imagens fora. Olha, Rodrigo, eu estou com problema de drogas, não estou mais porque Deus está me libertando. É a verdade liberta.
As pessoas acabam confundindo, acho que é só passando a mão na cabeça. Não, olha, eu tô com... Não, tá tudo bem. Não, Deus te ama, vai embora. A pessoa vai com esse eu te amo, vai pra casa no mesma coisa. Não As pessoas nada. acabam omitindo a verdade. E a palavra diz que é a verdade que liberta. Então, isso, né, eu sempre, quase todas as minhas orações, eu peço, Deus, crave as palavras desse livro no meu coração. Porque se as palavras daqui estiverem no meu coração, a gente não é levado a ventos estranhos, fogo estranho, sabe? O Espírito Santo vai falando conosco, ele vai nos dando uma direção. E assim eu comecei a gravar nas redes sociais. E o Espírito Santo, naquele momento, me direcionava muito para a idolatria. Eu via pessoas cegas, sabe? Adorando imagens, esculturas, venerando. E aquilo, eu, por vir de família católica, eu me entristecia. E eu fui na cara e coragem mesmo. Eu falei, Deus, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E eu vou dizer que isso é pecado, que Deus não se agrada disso, porque ele realmente não se agrada. E eu falei na internet sobre isso, que quem salva é Jesus Cristo, quem merece adoração é Jesus Cristo. E eu falei isso na rede social que era minúscula. Quando eu falei isso abertamente, que a gente não deve adorar a mãe, mas adorar a Jesus Cristo. Aí, Bruna, que eu tô falando aqui, sei que pessoas vão me criticar. Foi muito perseguido? Foi muito. O vídeo deu mais de 1 milhão de pessoas, acho que chegou a 4, 5 milhões de pessoas, uma conta minúscula que eu tinha 300 seguidores, sei lá, no máximo. Ela bateu muitos milhões. Uau. E com isso veio críticas de todas as religiões possíveis. Imagina. E a que mais me criticou, por mais que as pessoas possam pensar, foi os católicos que te criticaram. Sim, eles me criticaram. Mas a que mais me condenou, sabe quem foi? Os cristãos. Meu Deus. Os evangélicos caíram matando em cima de mim. Meu Deus. Eles ficaram, não se fala, não é desse jeito que se fala, você está afastando as pessoas. Eu lembro até hoje, você está afastando as pessoas, sabe? Você está sendo usado por Satanás, porque não é assim que se diz, um monte de cristão, sabe? E aquilo, eu estava começando a falar de Jesus Cristo nas redes sociais, né? E isso começou a me deixar um pouco assim inseguro, porque eu não quero ser pedra de tropeço. Sim. Eu não quero falar algo que vá atrapalhar o reino de Deus, sabe? Então eu orei, pedi, né, para que Deus fala, Deus, eu paro ou eu continuo? Se o Senhor mandar eu parar, eu paro e vou fazer outras coisas, né? Mas eu quero ouvir a sua voz. Sim. E é isso que nós cristãos, a gente tem que estar atento, sabe? É ouvir a voz de Deus, é ouvir a sua palavra. As pessoas muitas vezes se prendem a ouvir o fulano que não conhece a Deus, o outro que tem uma vida que não tem nada de Deus. Sim. E a gente ouve, a gente conta muitas vezes o nosso problema, a gente abre o nosso coração para uma pessoa que ela não tem os princípios bíblicos e ela vai te direcionar para caminhos de morte. É verdade. Né? Então, eu abri meu coração ali para Deus e ele falou, continua. Uau. Então eu fui, né, e fui pregando, fui falando ali nas redes sociais, mesmo com tantas críticas. E até hoje me criticam, me xingam, querem me processar, querem fazer um monte de coisa. Já foi processado? Já fui processado, já pela palavra, né, de levar a palavra de Deus. Mas, Bruna, eu vou te ser bem sincero, eu não tenho medo de pregar a palavra de Deus. Não tenho medo de falar, porque muitas pessoas ficam, às vezes... Eu sei, não tô condenando essas pessoas, às vezes ficam cheias de dedos de falar tal coisa. Ok. Mas eu vou no nome do Senhor, eu vou no nome de Jesus, eu tô fazendo esse trabalho para Jesus, é para ganhar almas para Jesus, é para que o nome de Jesus se espalhe, que o reino dele cresça. Eu não faço para que eu seja famoso, para que as minhas redes sociais sejam grandes. Não, eu faço porque eu quero que pessoas se prostrem a Jesus, se rendam a Jesus, que através... Se Deus tem abençoado a minha página, porque eu fui cancelado várias vezes, eu perdi várias contas grandes, toda hora que a minha página crescia, derrubavam. Verdade. Derrubavam toda hora. Recomeçar tudo. Recomeçava tudo de novo, Bruna. E chorava no começo, porque eu tava com... eu sempre fiz, e até hoje eu faço com maior amor e carinho as coisas de Deus. E aí é difícil a gente crescer nas redes sociais, pra gente ter alguém pra te ouvir ali. Porque a gente tá disputando nas redes sociais um botão
vai passando assim, você tá disputando com famosos, então pessoas com conteúdo erótico, que é o que atrai uma boa maioria, né? Ou coisas que são pífias, coisas obsoletas, e as pessoas, o mundo se atrai por essas coisas. Então você chega e fala, eu vim falar de Jesus Cristo, a pessoa passou. Ninguém quer ouvir, né? Passa o dedo. Então, Deus me deu uma estratégia na rede social para eu chamar a atenção. Falar, se você fizer isso, você vai pro inferno. Se eu fizer o quê que eu vou pro inferno? Então, Deus começou, e todos os meus vídeos foram uma estratégia de Deus. Então, o pessoal derrubava a conta, eu começava de novo e a conta crescia. Uau. Cresceu, derrubava, começava de novo. E começava de novo. E sempre comecei de novo, porque eu não faço por mim, faço para Ele, por Ele, tudo para Ele. Então, a minha alegria é quando uma pessoa, sabe, fala assim, Rodrigo, eu quero aceitar Jesus Cristo. Rodrigo, eu tive minha vida transformada em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, gente, eu não faço nada, eu não sou ninguém. Tudo que eu estou falando aqui é para exaltar a Jesus Cristo. É só Jesus Cristo, tá? Eu sou um nada. Então, isso enche meu coração de alegria, sabe? Não é milhões de seguidores. Como eu sei que, infelizmente, muitos estão ali por conta de seguidores, querem sair dando autógrafo, visibilidade, sabe? Estar nos lugares ali que talvez a grande maioria não vai alcançar, para talvez inchar o seu ego, né? O seu orgulho, né? E Deus, ele mexe muito assim, ele fala muito comigo nessa questão, principalmente do orgulho, porque muitos que não têm nem tantos seguidores quanto Deus tem colocado para eu ter hoje, né? Hoje com essa rede social. Mas quanto mais a minha página cresce, Bruna, mais eu me sinto pequeno e mais eu sinto que eu preciso de Deus, porque é uma enorme responsabilidade nós estarmos falando, né, de Jesus Cristo, como nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, né? Ou nas redes sociais. Os meus vídeos hoje alcançam pessoas do mundo inteiro, coisas assim surreal, porque eu pedia no jardim, eu até falei no começo, meu Deus, eu quero ir pelo mundo para pregar a palavra, mas eu não tenho dinheiro. Mas Deus é tão infinitamente mais inteligente que nós, que Ele me colocou nas redes sociais, onde os meus vídeos alcançam pessoas do mundo todo. E sem sair de casa. É uma coisa assim... Sensacional. É uma ferramenta e tanto, né? Hoje a tecnologia. Exatamente. Meu Deus. E, Rodrigo, eu vejo que você tem muita intimidade com Deus, né? Naquilo que Ele te direciona para fazer, aquilo que você tem que postar, né? Mas já teve algum momento que Ele pediu para você fazer algo que você ficou meio assim, não sei bem se é isso, se eu devo postar isso, que você foi meio rebelde, assim? Teve algum momento assim? Tremendo. Isso é muito bom você ter feito essa pergunta. Tem um caso que me marcou a minha caminhada cristã. Foi bem no começo, na minha primeira conta ainda nas redes sociais. Porque assim, eu comecei a fazer vídeos, principalmente sobre idolatria, batendo nesse ponto. E os vídeos, eles tinham um alcance absurdo. E eu comecei a ver as métricas, assim, de alcance, para onde os vídeos estavam indo. Então, era 99,9 Brasil. Certo. Tudo Brasil. Então, era só pessoas do Brasil. E os vídeos alcançando milhões de pessoas, minha página decolando. Até que um dia, era num sábado de manhã, eu acordei, peguei meu cachorro pra gente dar uma volta lá no quarteirão, como sempre fiz. O Espírito Santo falou comigo: Rodrigo, grave um vídeo para uma pessoa aceitar Jesus Cristo. Aí eu, andando com o cachorro, falei, mas não tem nada a ver com... Eu pensei, né? Não tem nada a ver com o que eu... Com o tipo de postagem que eu estava fazendo. Com o nicho que eu estava seguindo, assim, tinha saído. E eu já tinha um roteiro de um vídeo que eu tinha preparado, que eu ia postar naquele dia. E aí, fui andando ainda. Espírito Santo de novo. Grave um vídeo fazendo um apelo para alguém aceitar Jesus Cristo. Falei, não. Agora não. Eu já tenho aqui um roteiro, um modelo. Eu vou falar sobre isso, Deus. Vou falar sobre isso, Deus. E Deus, silêncio naquele momento. E eu continuei andando. Daqui um pouco, 3 vezes. Grave um vídeo fazendo um apelo para alguém aceitar Jesus. Quando ele falou isso pela 3ª vez... eu tava teimoso, coração duro, não queria fazer porque eu achava que eu tava seguindo no caminho certo. Aí que tá, né? Você vê como a gente
Deus sempre tem que nos puxar, porque às vezes a gente acaba... Ah, não, agora eu sei, eu já tô aqui. Deus, espera aí que agora eu já tô sabendo. Deus, vem cá. Isso é do ego do homem. Infelizmente, a nossa natureza caída tem isso, né? E eu, naquele momento, comecei a achar que eu já ia direcionar minha página, sendo que a minha página tem que ser direcionada sempre por Deus, né? E aí, eu falei, tá bom, vou gravar esse vídeo. Mas primeiro eu vou gravar o meu. Falei assim, o que eu queria, né? Que eu já tinha escrito. Primeiro eu gravo o meu, depois eu gravo o que o senhor tá me pedindo. E dei a volta, pus o meu cachorro lá. Eu gravava no quarto da minha avó, né? No segundo andar, que era um sobrado. Fui subir na escada, Bruna. Quando eu subi e entrei no quarto para gravar, parecia que Deus estava lá naquele quarto. Uau. Porque eu entrei e já caí. Com a tamanha presença de Deus. Eu caí já chorando com o rosto no chão ali da minha avó, chorando, tá bom, Deus, eu vou gravar o vídeo que o senhor mandou, e pedindo perdão, né, e ele não tinha falado mais nada, mas a presença de Deus era algo quase que palpável, era muito forte. Eu entrei, caí no chão e gravei esse vídeo chorando. Eu tenho até esse vídeo, guardei de lembrança porque ele marcou. E aí eu gravei e falei, chorando, falei, olha, você que talvez não está entendendo nada, mas o Espírito Santo pediu para eu gravar um vídeo aqui para você aceitar a Jesus Cristo. Então, se você não sabe como fazer isso, então feche seus olhos e ore aqui comigo, sabe? Era um apelo mesmo. Um apelo mesmo, era o apelo. Aí gravei esse vídeo e no final do vídeo eu falei assim, se você fez essa oração, deixa aqui um eu, que eu vou estar orando por você. Deixa um eu, manda um sinal. Soltei o vídeo, Bruna. O vídeo no ar lá, 2 horas, nada de alcance. Aí eu ainda tive a audácia de falar, ai Deus, o senhor falou para eu gravar, não tem ninguém que viu isso, né? E aí daqui um pouco, passou mais um tempo, eu olhei lá uma pessoa, chamava Wendy, mandou uma mãozinha, era um bonequinho com uma mãozinha assim para cima, eu. Oh, meu Deus. Aí quando aceitou, aí meu coração voltou a encher de alegria, porque eu sempre queria ganhar uma vida para Jesus. E aí eu cliquei lá no nome dela, adicionei ela na rede social e comecei a chamar ela no inbox para eu ter mais chat para conversar. Falei assim, nossa, você aceitou Jesus? Olha, seja bem-vindo à família de Jesus, sabe, eu vou estar orando por você. Da onde você é? Aí ela falou, eu sou da África, sou de Moçambique. Meu Deus. Aí eu falei, o quê? Uau. Aí eu falei, me passa o seu WhatsApp. Ela me passou o WhatsApp, eu adicionei ela. Aí a gente começou a conversar. Bruna, ela tava chorando. E ela com o sotaque de lá, falando que já tinha perdido todas as esperanças. Ela falando, eu tinha perdido todas as esperanças. E nesse sábado, eu tinha falado, Deus, se o Senhor existe, eu quero aceitá-lo então no meu coração. Só que eu não sei como fazer isso. Eu quero aceitar Jesus, mas eu não sei como. E aí, de repente, ela falou que ligou a rede social dela, ela abriu e veio o meu vídeo. Falou, se você quer aceitar Jesus Cristo, então faça oração comigo. Então, olha o que Deus fez, sabe? E aí ela fez aquela oração. O áudio dela é assim, toda vez que eu escuto, eu tenho gravado, ainda tenho contato com ela, mas eu escuto e eu me arrepio, porque ela aceitou Jesus. E aí ela falou assim, que ela estava tão cheia do Espírito Santo, que ela falou assim, agora eu quero falar de Jesus para todas as pessoas da minha aldeia, de todo mundo que mora aqui ao meu redor. Eu quero uma igreja, eu quero montar minha igreja, eu quero falar de Jesus Cristo. E depois que ela aceitou a Jesus, que eu falei com ela, Bruna, o vídeo começou a disparar. Do nada, assim, ele começou a alcançar muita gente, muitas visualizações, e com isso, pessoas começaram a deixar no chat lá, assim, nos comentários. Eu aceitei Jesus, eu e minha família, eu e minha filha, eu e toda a minha... Era muita gente que aceitou Jesus. Então, aquele vídeo começou a circular, pessoas, assim, do Brasil todo. Mas eu entendi que aquele vídeo, primeiramente, era para ela em Moçambique. Foi o único vídeo até aquele momento que tinha saído do Brasil e alcançou aquela vida lá. Alcançar aquela vida em específico. Pra gente ver como nós somos importantes para Deus. É verdade. Isso me mostrou o quanto Deus se importa conosco. Sabe, às vezes a pessoa pode estar aí na tua casa, falar, eu tô aqui num lugar, sabe, esquecida, abandonada. Mas não, se você pedir a Deus, não importa onde você esteja, não há lugar nesse mundo que os olhos de Deus não te contemplem. Ele te resgata. E foi o que aconteceu. A salvação foi para aquela vida e através dela, ela começou já a estar evangelizando o pai, a mãe, a irmãzinha dela que é menorzinha, e ela
sabe, que ela falou, eu quero ganhar a minha aldeia toda para Jesus. Deus. Isso me marcou de uma maneira tão Olha, grande. de um posicionamento seu, de ser obediente a algo que Deus te pediu. E quantas vezes a gente não é obediente. Exatamente. E a gente perde a oportunidade de alcançar tanta gente. Exatamente. Por causa de um posicionamento. Exatamente. A gente tem que ouvir e obedecer a Deus, É verdade. sabe? Então, esse foi um testemunho, assim, que me marcou de uma maneira, assim, que eu nunca mais vou esquecer. E onde eu puder falar sobre esse testemunho, eu falarei, porque foi tremendo. O cuidado de Deus com aquela vida e depois com as demais. Mas eu digo assim, foi ali na África, ali naquele Meu lugarzinho. Deus. Foi, olha. E eu glória a vejo Deus. assim, Deus querendo mostrar também que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Exatamente. Então, se um aceitar Jesus, se uma pessoa se converter, já valeu a pena. Exatamente. Né? Exatamente. E depois vieram os outros, mas talvez fosse Deus querendo te mostrar, filho, se aquela mensagem que eu quero que você passe alcance uma pessoa, já valeu a pena. Exato. Já valeu a pena. Exatamente. E Rodrigo, hoje você vive só das suas redes sociais? Ou você tem algum outro trabalho? Hoje eu vivo das minhas redes sociais. Eu vivo de milagre, porque eu tenho a minha página no Instagram, no TikTok, no Quai, né? E nas redes sociais. E eu vou te falar, nenhuma delas me paga R$1. Aí você vai falar assim, Deus, como assim, né? Elas não me pagam. Eu sou contratado dessas plataformas e por eu pregar a palavra de Deus, por exemplo, eu faço X reais por mês, só que eu tenho quase tudo de desconto. Vou dar um exemplo. Uma das plataformas eu fiz $600. Aí $599 de multa de denúncia, de pessoas me denunciando, de pessoas me falando. Ou seja, eu ganhei $1, gente. Gente, eu ganhei como $1. assim? E como é que eu consigo viver dessa forma? E na outra plataforma com a bolinha preta, a mesma coisa. Eu faço um bom dinheiro, só que eu perco todo o meu dinheiro por falar de Jesus Cristo. Verdade, com as denúncias. Com as denúncias, o meu vídeo não engaja lá, entendeu? Eles bloqueiam, a plataforma segura, porque é muita denúncia. Quando eu solto um vídeo, parece que tem uma máfia ali diabólica, né? Que são Meu pessoas Deus. usadas pelo diabo, e elas vão lá e começam a denunciar, pra até derrubar meu E vídeo. tem gente que fala que o cristão não é perseguido, né? Sim, tem a perseguição. Então eles começam a tanta denúncia que acaba caindo tudo, ou cai meus vídeos, ou não sobe nessas plataformas. E no Instagram é onde, graças a Deus, eu tenho mais visibilidade ali. Os meus vídeos, eles alcançam muito mais gente do que as outras, mas ela não me paga nada. É a única plataforma que eu não sou remunerado por ela. Porém, Deus, ele tem os seus meios, né? Onde hoje eu aprendi a trabalhar com essa questão de grandes marcas de afiliação nas redes sociais. Eu tenho um curso onde eu ajudo as pessoas a trabalhar também com as redes sociais, e isso acabou me ajudando a crescer sem depender de outras pessoas. Uhum. Inclusive, esse foi pessoas, né, que trabalham, que são influencers, que ganham dinheiro realmente com as redes sociais. Ele falou, Rodrigo, você sabe que teu posicionamento, você nunca vai atrair grandes marcas para te patrocinar. Ou seja, você nunca vai ganhar dinheiro. Nunca vai ganhar. Realmente por se posicionar como Exatamente. cristão. Por Exatamente. falar a verdade. Perfeito. Então falou, se você vai falar de Jesus Cristo falando que isso é pecado, porque as pessoas não querem ouvir que é pecado. Uhum. Ninguém gosta de ser confrontado, Sim. ninguém quer ouvir sobre arrependimento. As pessoas querem que vá ver, não, continua assim, Deus te ama, olha, Deus, é só a palavra de amor. Deus, ele é amor, claro que ele é amor, mas não é só isso. As pessoas estão pegando fragmentos da palavra de Deus, sabe? Aquilo que agrada, somente o que... Porque se eu falar alguma coisa que desagrada o meu seguidor, eu vou perder seguidor, aí minha página, aí eu não vou ganhar dinheiro. Bruna, Deus me fez, foram 10 anos, 10 longos anos de uma privação financeira muito grande, onde eu tinha um bife, era um pedaço de frango, que era o que eu podia comprar, e era eu e meu filho que comia no almoço. Ou às vezes eu não almoçava, então a gente dividia, falava, come você. E ele falava, não, pai, come aqui comigo. E era isso, o arroz com ketchup, e foi. Mas eu comia muitas vezes aquele arroz agradecendo a Deus, porque tem pessoas que nem isso têm, né? Então, mas eu agradecia a Deus. Então, eu aprendi nesse tempo de 10 anos, foram 10 anos mesmo, que em vez de murmurar, é melhor a gente agradecer, sabe? Em vez de reclamar, é melhor a gente louvar. Então, eu comecei nesses momentos onde, muitas vezes,
eu chorava, porque a gente tem vontade, às vezes eu queria comer uma outra coisa, às vezes estava com fome de comer mais coisas, mas eu, às vezes, comendo lá o meu arroz com ketchup, ou arroz com um pedacinho de frango, às vezes chorando em cima do prato, mas agradecendo. Deus, obrigado por isso que eu tenho, sabe? Eu te louvo porque muitos nem isso têm, sabe? E eu confio, e eu sei que quando o Senhor me tirar desse deserto, sabe? Eu vou ter uma intimidade maior com o Senhor, eu vou estar mais preparado para incentivar pessoas que estão, talvez, hoje passando por momentos como esse, sabe? Por dificuldade. E eu aprendi a não correr atrás de dinheiro, Bruna. Meu Deus. Eu não corro. Aquela questão de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se as pessoas entendessem o quão precioso é e quão poderoso é esse versículo, as pessoas não viveriam por dinheiro. É verdade. Sabe? Porque Deus acrescenta tudo isso. Tudo que eu preciso, Bruna, Deus me acrescenta. Deus manda alguém, às vezes, mandar para mim. Hoje, ele me prosperou financeiramente em dinheiro também. Mas quantas vezes eu não tava com vontade de alguma coisa, Deus ia lá e falava, senti de te dar uma cesta básica. Levantavam pessoas para me comprar mistura para mim, pro meu filho. E eu vou contar aqui uma experiência, que agora o Espírito Santo tá me soprando para eu falar. Teve uma vez que eu tava com muita vontade de comer uma pizza. Eu queria comer uma pizza e eu não tinha dinheiro. Eu tava sozinho, meu filho não estava nesse dia. Eu queria comer uma pizza. De repente, uma pessoa, era um rapaz que ele já tinha trabalhado comigo há muito tempo atrás, Bruna. Talvez, sei lá, uns 7, 8 anos atrás. Ele levantou e falou, você tá fazendo canecas personalizadas? Porque até isso, eu vendi bolsa, fazia canecas personalizadas. Eu falei, você tá fazendo caneca personalizada? Era no Dia dos Namorados, mais ou menos nessa época do Dia dos Namorados. Eu falei, tô fazendo. Ele falou, eu queria pedir uma caneca. Aí eu falei, poxa, uma caneca custa tão pouquinho. Tipo, não vai nem comprar nada, né? E aí ele falou assim, não, eu quero uma caneca porque eu quero presentear minha namorada e tal. Aí eu falei, nossa, mas quanto tempo? Cara, não sei nem sabia como o cara resgatou meu telefone. Mas ele encomendou aquela caneca. Eu falei, pra quando? Ele falou, pra hoje mesmo. Eu falei, pra hoje? Eu falei, são 8 horas da noite, como é que eu vou fazer agora uma caneca? Mas ele pediu, mandou a foto. Eu falei, tá bom, eu fui e fiz a caneca. Eu falei, onde você tá? Ele tava muito longe. Aí eu falei, você quer que eu mande por um Uber pra você? Você solicita um Uber pra retirar aqui? Ele falou, não, eu quero retirar aí na tua casa. Aí, tá bom. Passei o endereço, ele veio, chegou lá umas 9 e pouco da noite, veio pegar a caneca que ele encomendou. A caneca, vou abrir aqui pra vocês, custava que eu vendi lá pra ele, acho que era R$40, R$39,90. Não dava nem pra comprar uma pizza, né? Aí, eu tava com muita fome, e a vontade de uma pizza. Aí ele chegou, falou assim, começou a conversar comigo, falou, quanto tempo que a gente não se fala? E começou a conversar, ele falou, cara, eu queria comer uma pizza. Eu falei, poxa, eu não tenho dinheiro pra comprar uma pizza. Pensando, né? Falei, velho, e agora? Eu falei, e agora? Ele tava na minha casa, eu que tenho que pedir a pizza, né? Sim. Então eu fiquei apavorado na hora, assim, né? Ele falou, pô, a gente podia pedir uma pizza, né? Aí eu falei, podia, né? Podia pedir uma pizza. E aí ele falou, do que você gosta? Aí eu falei, né? Aí eu falei o quê? Pedia mais barata, né? Porque eu falei, como eu ia pagar? Eu amo mussarela. Eu amo mussarela. Você gosta de calabresa? Ele falou, não, eu gosto de frango catupiry. Eu falei, eu gosto de frango catupiry. Vocês vão entender onde eu vou chegar, mas olha. Aí, eu falei assim, onde você quer? Eu falei, vou pedir a pizza aqui numa que era mais em conta. Aí ele falou assim, essa é boa? Eu falei, ela é boa. Ele falou, mas pelo panfleto ela é ruim. Vamos pedir uma outra aqui, porque eu sei que tem uma por aqui. Aí ele foi e falou assim, pede dessa aqui. Aí eu falei, ai Jesus Cristo. Mas beleza, eu fui pedir a pizza. Aí pedi a pizza e tal, e aí a gente foi conversando até a pizza chegar, né? Quando chegou a pizza, eu fui tremendo quase assim, né? Pra pagar, eu falei, não vai passar o cartão, eu vou passar uma vergonha ali na frente dele. Quando o motoqueiro lá começou a buzinar, eu fui saindo, ele falou, não, eu pago. Aí eu falei, não, eu pago, você é meu convidado. Ele falou, não, Rodrigo, eu pago. Foi. Uau. Aí ele foi, pagou a pizza. Aí ele foi, Bruna, ele comeu um pedaço de pizza. Eu falei, já tô satisfeito. Eu falei, é mesmo? Eu falei, você não quer mais? Não quero mais nada, não. Pum.
Foi embora e me deixou a pizza inteira pra eu comer. Olha eu falei, isso. nossa, glória a Deus. E aí, os sabores que ele tinha pedido eram os sabores meu preferido, que eu amo frango catupiry. Meu Deus, olha que E Deus aí, de detalhes. Deus de detalhes, Deus cuidou. E eu fiquei 10 anos nesses testemunhos que hoje eu conto aqui pra vocês. Assim, Deus mandava, ou muitas vezes a minha esposa, que a gente namorava, mas eu não abria pra ela porque eu tinha vergonha. Eu falei, como é que ela vai casar com um cara que é um tão nada, assim, né? Que não tem nada. Então eu não contava pra ela muitas coisas, né? Porque às vezes pode pensar, porque a tua esposa não, ela me ajudava. Eu jantava muitas vezes na casa dela, porque lá tinha comida com a mãe dela, né? Minha sogra também, que eu amo, que me ajudou demais. Então eu jantava, mas no almoço ali não tinha, né? Como eu te falei. Mas, assim, ela muitas vezes falava assim, Rô, tá com fome? Eu falava, não. Aí ela mandava um iFood lá pra minha casa, né? E isso era provisão de Deus. Então, foi 10 anos assim. Uau. 10 anos. Assim, quando não era ela, levantava outras pessoas. Deus cuidou de mim. Poxa, 10 anos é bastante tempo. De provisão financeira. Eu conhecia a Deus menos tempo que isso, mas eu já sofria com isso. Mas mesmo no mundo, Deus, eu vejo que ele já tinha um propósito na minha vida e ele cuidava. Ele levantava pessoas que muitas vezes o meu filho com vontade de tomar um leite, eu não tinha dinheiro para comprar uma caixinha de leite, levantavam pessoas, falavam, toma um leite aí, e me dava o leite. Assim, eu aprendi a depender de Deus, totalmente, Bruna. Então, assim, hoje eu busco o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. E o restante, eu sei que ele vai acrescentar, glória a Deus. sabe? E ele faz. De muitas vezes ir no mercado, não tinha dinheiro para comprar, e o Miguel colocando as coisas lá, meu filho chama Miguel, eu colocava algumas coisas, eu falei, ai meu Deus, falei, e agora para pagar? Eu falei, acho que vou passar no crédito. Mas esse cartão tá bloqueado, mas eu sentia Deus falando, vai e passa. Fui lá no mercado, pum, passou o cartão. Eu falei, meu Deus, passou mesmo com o cartão bloqueado. Sem limite, sem nada. limite, Inutilizado, zerado. Não dava. Aí eu até lembro que uma das vezes que aconteceu isso, eu falei, nossa, eu devia ter pegado mais coisas. Devia ter pegado mais coisas. Se eu soubesse, tinha enchido o carrinho. Mas Deus é aquela questão, né? É o pão nosso de cada dia. De cada dia. Às vezes a gente se preocupa, o que eu vou comer amanhã? Não. Ele provê sempre para aquele dia. É daquele dia. Então, hoje, eu entendi essa palavra, sabe? De buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, o primordial da nossa vida tem que ser buscar a Deus como um tesouro, sabe? É um tesouro. E eu sei que todas as coisas que você precisar, roupa, comida, dinheiro, Deus vai suprir. Confie em Deus. É um nível de confiança que, tipo assim, você se jogar numa piscina, mesmo você não sabendo nadar, crendo que você vai boiar, é nisso. Eu creio. Eu não sei quanto eu vou ganhar o mês que vem, mas eu sei que minhas contas estarão pagas, porque Amém. Deus vai Glória suprir tudo aquilo que eu preciso. E eu e a minha família hoje não temos falta de nada. Uau. Falta de nada. Onde a gente quer comer, a gente come. A nossa casa nós estamos montando e ela tá ficando pequenininha, mas ela tá ficando do jeito dos nossos sonhos. Com tudo que a gente quer, sabe, aqui de detalhes. Deus tem nos abençoado de uma maneira sobrenaturalmente, assim, sobrenatural. Então, isso que eu tô contando é para exaltar sempre a Jesus Cristo. O quão maravilhoso é quando nós entregamos realmente nossa vida, o nosso coração para Ele, sabe? Então, que testemunho lindo de viver por fé e na dependência do Senhor, né? E Rodrigo, nós já tivemos a oportunidade, né, de almoçar algumas vezes juntos, né, junto com a sua esposa, com meu marido, e tem uma história que eu vou querer que você conte aqui. Que é a história da caixinha. Aquela história eu gostaria muito que você contasse, porque é algo que mexeu muito comigo, assim. Que eu vi realmente a mão de Deus, né? Em tudo isso que você contou. Mas essa em especial me tocou muito. E eu queria que você dividisse com o pessoal, com o público, essa história. Amém. Essa história da caixinha, meus irmãos, ela também mais uma, assim, que realmente mostra o quão Deus está presente, o quanto Ele nos ouve, o quão Ele é o Deus da provisão nas nossas vidas. Eu, na época, né, nesse momento de dificuldade, eu fiz Uber também, fui motorista de Uber. E eu, naquela semana, não tinha feito muitas corridas, né? Eu tava com
com muitas dívidas ali até então, muita coisa para pagar. E eu não tinha feito uma semana boa no Uber, tinha feito quase nada. E aí, quando foi na sexta-feira à noite, eu tava muito, muito chateado, muito triste e muito nervoso, sabe? Porque foi no começo ali que eu tava já me dedicando mais ao Senhor, que eu tava indo em todos os cultos, naquela fome, dando o dízimo e as ofertas na casa do tesouro, na casa de Deus. Eu entregava um pouquinho que eu ganhava, mas eu entregava com a maior alegria. Porque não adianta só você dar. Dá aquilo que não tá ali fazendo falta de qualquer jeito. Não, Deus não recebe. É dar com alegria. Não como se fosse uma obrigação, um peso, né? obrigação. Mas com aquela alegria no coração. Exatamente. Então, eu tava entregando o meu dízimo, a minha oferta, servindo a Deus de todo o coração, né? E só que naquela semana o Uber não me rendeu nada e eu tinha grandes contas para pagar na segunda-feira. Foi na sexta-feira à noite, minha mãe me ligou, como ela liga, ela mora no interior, eu moro em São José do Rio Preto, 500 quilômetros daqui de São Paulo. Ela me ligou, e aí, filho, tá tudo bem? Eu tava nervoso, tava preocupado, tava triste. Falei, não tá tudo bem. Aí eu comecei a descarregar na minha mãe. Falei, mãe, não tá tudo bem. Olha aí, eu tô servindo a Deus, eu tô dando dízimo, eu tô dando a oferta e minha vida não tá indo pra frente. Agora que eu tô servindo de verdade a Deus de todo o coração e não tá acontecendo nada, eu tô ruim, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Comecei a falar as coisas que eu tinha que pagar e eu falei, não tenho, e o Uber não tá me fazendo nada de dinheiro aqui, e eu não sei o que fazer. E eu comecei a me exaltar de uma maneira que eu comecei a falar assim, Deus não tá falando na palavra dele que para trazer o dízimo à casa do tesouro e fazer prova de mim? Pois eu faço prova de Deus agora. Eu estou fazendo prova de Deus e eu quero saber como eu vou pagar essa conta agora na segunda-feira. Era impossível eu ter todo aquele dinheiro para pagar na segunda-feira. Mas nem se eu ficasse no Uber 24 horas rodando no sábado e no domingo, não ia levantar aquele dinheiro. Não tem como, né? E aí minha mãe, não faz isso. Minha mãe assembleiana começou a ficar desesperada para eu não blasfemar contra Deus, porque eu saí de mim. Falei, não, eu não quero saber de nada disso que a senhora tá me falando. Eu só quero saber como é que Deus vai abrir agora. Como é que eu vou ter dinheiro agora para pagar essa conta? Não é para fazer prova de Deus? Pois eu faço prova de Deus. Faço prova de Deus agora e quero saber. E aí, chorando, desliguei o telefone. Desliguei na casa da minha mãe. Olha que louco, né? Desliguei. E fui dormir chateado, bravo, chorando muito naquela noite. Quando acordei de manhã, no sábado de manhã, eu tenho o costume de ir lá, peguei meu café e ia no quintal onde eu guardava o carro, na garagem da minha casa, da casa da minha avó. Aí peguei o café, fui lá dar uma olhada na rua. Quando voltei para dentro de casa, eu reparei que tinha um envelope branco embaixo do meu carro. Aí eu olhei assim... Pensei, deve ser propaganda política. Às vezes jogaram aqueles envelopes com propaganda política. Deixa lá. E voltei para dentro de casa lá para terminar o meu café. Mas quando eu voltei, o Espírito Santo falando, volta e pega o envelope. Falei, mas que estranho, né? Aí voltei lá, mas estava bem embaixo do meu carro. E a garagem da minha avó, ela é fechada. Ela tem uma chapa de ferro na frente, então só tem uns espacinhos bem pequenininhos assim, sabe? Então, era muito curtinho pra pegar e tinha o meu carro na frente, tinha um envelope embaixo. Eu olhei de novo, falei, deixa pra lá. E quando eu tava entrando de novo, volta, pega o envelope. Aí fui lá, me agachei, voltei, né? Me agachei, fui embaixo do carro, sujando tudo de graxa assim, né? Entrando embaixo do carro. Peguei aquele envelope. Bruna, quando eu peguei o envelope, eu percebi que tinha algo dentro daquele envelope, né? E o que mais me impressionou era o quê? Que ele tava escrito Rodrigo. Tava escrito Rodrigo com uma letra assim, toda meio assim, tremendo e tal, mas Rodrigo. E era Rodrigo dos dois lados. Era nominal a minha, eu não achei. Era pra você. Era pra mim, escrito Rodrigo dos dois lados. Quando eu vi Rodrigo dos dois lados nesse envelope, eu peguei e rasguei aquele envelope. Né? Porque tinha algo dentro, né? Não dava pra saber o que era. Mas quando eu tirei o que tinha dentro daquele... Quando eu fui puxando assim dentro do envelope, tinha uma caixinha dourada. E dentro daquela caixinha, Bruna, estava cheia de dinheiro.
cheia de dinheiro. Gente, toda vez que eu escuto essa história, eu fico emocionada aqui, olha. Vontade de chorar mesmo. Porque eu vi a escrita, é algo assim, quando você bate o olho naquela escrita, você fala, é de Deus, Deus que mandou. Deus mandou aquela provisão e quando eu vi cheio de dinheiro, eu fiquei assim, sabe, impressionado. Eu abri aquela caixinha e comecei a contar. Eram notas de 50, de 100. E eu comecei a contar. E quando eu terminei a contagem, Bruna, tinha o dinheiro que eu precisava para pagar a conta. Todas as minhas contas. E eu cheguei... Falei, como isso? Aí eu liguei pra minha mãe, meu pai, minha mãe e meu pai, eles não tinham muito dinheiro também, então eles não tinham como mandar um Sedex rápido ali pra mandar um envelope dentro de casa. Ia colocar embaixo do carro embaixo também, do carro, Ia não te tinha avisar, como. ia te me chamar. avisar, exato, não tinha como. Mas eu liguei e falei, mãe, você não sabe o que aconteceu, tem dinheiro embaixo do meu carro. Como assim? Eu falei, mãe, Deus mandou o dinheiro, porque ela tinha acabado de falar com ela. E falei pra ela, falei pro meu pai começou a glorificar a Deus. Falei, olha, Deus te mandou, olha que prova real de Deus. Liguei pra minha esposa, né? E falei, olha o que aconteceu, você tá sabendo? Aí contei pra ela. Ela falou, olha, isso que aconteceu, eu só vi acontecer com meu tio uma vez. Nunca tinha visto assim, sabe? E eu comecei, falei, não tem quem me ajudou assim, mas era Deus que mandou a provisão ali pra mim, e eu consegui pagar todas as contas. Deus calou a minha boca ali com aquele milagre, né? E mostrou mais uma vez que ele é Deus, sabe? Então, é uma experiência assim que até hoje eu guardo essa caixinha dourada. Eu tenho o comprovante, né, de todas as contas pagas que eu guardo dentro dessa caixinha, né? E o envelope escrito Rodrigo, que é algo, não é uma letra comum como a nossa, é uma letra diferente, mas dá para ler Rodrigo dos dois lados. E Deus é Deus, né? Virou um memorial, né? Pra sempre lembrar que Deus é o Deus da provisão. Amém. E que ele faz o que for preciso, da forma que for precisa, Amém. né? Ai, é muito lindo mesmo essa história, esse seu testemunho. Agora, Rodrigo, você acha que profeta de casa tem honra ou não? Nessa sua caminhada assim com Deus, relembrando lá as pessoas que viveram com você, que conheceram o Rodrigo como era, o Rodrigo, né, mundão, como você fala, e hoje o Rodrigo cristão, você vê verdade nessa passagem? As pessoas, depois que você teve esse posicionamento, né, com Deus, você conseguiu alcançar vidas para Jesus daquelas pessoas que caminharam com você lá atrás? Olha, realmente essa passagem, né, que fala que o profeta de casa não tem honra, ela acontece sim. Inclusive eu, no começo da caminhada, quando eu comecei a ter essas experiências com Deus, eu queria muita oportunidade de falar de Jesus Cristo no lugar onde eu estava, né? E eu não tinha essa oportunidade. Não tinha. Eram coisas sobrenaturais, assim, que eu queria contar, mas eu não tinha. Até que o Espírito Santo, uma vez, num culto, falou assim, Rodrigo, você não precisa de um microfone para falar de mim. As pessoas que estão para me ouvir estão tudo lá fora. Uau. Claramente ele falou isso para mim. E isso só me incentivou a mais a falar, né, de Jesus Cristo para todos ali que me cercavam. Algumas pessoas que me conheceram, o Rodrigo Mundão, começaram a ver a minha transformação de vida. Como eu estava, como eu era e como eu estava. E como eu não tinha... como eu já era sem dinheiro antes, mas eu continuava sem dinheiro, porém... algo em mim tinha mudado, porque eu não via mais aquela situação só de... antigamente você reclamava, né? Você no mundão, não tem dinheiro. Antes não, a gente começou a agradecer. E a gente tinha alegria num momento que muitos talvez só iriam reclamar, né? Aquela coisa meio contraditória, Exatamente. Né? Então, isso começou o quê? Atrair pessoas, amigos meus, pra dentro e falar assim, o que aconteceu com você? Eu te conheci, você não largava cerveja, não largava a bebida, agora você tá com a Bíblia na mão. Antes você não conseguia terminar uma palavra sem palavrão, e agora você só fala palavras de bênção, sabe? O que aconteceu na sua vida? Então, isso até serve para as pessoas que às vezes são tímidas, como eu sou também, né? Mas o seu testemunho de vida é uma das maiores pregações que você pode dar. Às vezes a pessoa não sabe como falar de Jesus, que eu sou tímido, eu não consigo falar de Jesus. Se você
sabe? Ser realmente um cristão que dá frutos, que é diferenciado desse mundo, sabe? Que sabe se portar, se vestir, se falar, sabe como falar com uma pessoa sem, sabe, falar palavrão ou coisas horríveis, né? Que geralmente as pessoas hoje falam palavrão como se fosse normal. Sim. Sabe? Palavrão. Então, o seu testemunho de vida é a maior pregação que você pode falar sobre Jesus. E as pessoas começaram a ver isso em mim. E falaram, eu quero também ver, eu quero também ter essa vida transformada. Uhum. E eu e a minha esposa, nós montamos uma célula na minha casa. E com isso, amigos meus começaram a ir lá para casa, sabe? A ouvir a palavra de Deus. Né? E foi um tempo assim maravilhoso, sabe? Só acabou o presencial depois que veio a pandemia. Aí teve né? que fechar. Aí teve que fechar, mas a célula cresceu de uma maneira assim surpreendente. Ela não cabia mais na sala e a gente às vezes tinha que tirar a foto, que a gente gostava de tirar uma foto para registrar, né? Então a gente ia, às vezes no quintal ali onde estava o carro, né? E tirava uma foto com todo mundo, entendeu? Então eu vi isso assim, por mais que as pessoas às vezes não me davam oportunidade ali no lugar, mas o testemunho de vida começou a falar e começou a atrair pessoas antigas que conheciam o Rodrigo Mundão, mas queriam ter uma transformação também em Jesus, como eu tive. A minha transformação, Bruna, foi da água para o vinho. Foi totalmente assim, diferente. A minha esposa, ela pode dizer como ela me conheceu, que eu já estava quando eu a conheci, com o propósito de conhecer a Deus, sabe? Eu quero conhecer a Deus, eu quero voltar, eu quero ter uma experiência. Mas eu era uma pessoa totalmente, assim, oposta do que vocês estão vendo aqui. Oposto, sabe? Oposto em todos os sentidos. Todos os sentidos. Uau, lindo. E tem uma frase que fala, né? Pregue o tempo todo. Não lembro de quem que é essa frase, esqueci agora. Mas pregue o tempo todo. Se possível, use palavras, né? Então, a nossa vida, né? Aquilo que a gente faz, nossas atitudes, as pessoas estão olhando, né? Sim. Então, às vezes, não precisa nem falar, porque elas estão vendo a nossa mudança. Exatamente. E, Rodrigo, você é uma pessoa que ama a tecnologia, né? Aproveita dessa ferramenta, né? Para disseminar a palavra de Deus. Mas a gente vê algo curioso na sua vida, que você tá sempre com a sua Bíblia na mão, né? Para onde você vai, você sempre usa a sua Bíblia física, né? Sim. E tem algum motivo especial para isso? Tem. Assim, eu procuro ler a Bíblia física, por quê? Tem pessoas que têm a Bíblia no celular, ok, né? Mas a Bíblia no celular, ela é só mais um item no seu celular, porque o seu celular, muitas vezes, você tá lendo a Bíblia ali, toca uma mensagem, entendeu? Toca, ou qualquer coisa que venha te distrair do foco. Às vezes você tá lendo a Bíblia, vem uma mensagem, você fica ali, quem já mandou dispersa, mensagem? Né? Já quer olhar. Exatamente. Então, assim, com a Bíblia física, isso já não acontece, né? A Bíblia, ela é só a palavra de Deus. O celular, ele pode ser muitas coisas, e às vezes é uma forma de levar muitos pro pecado, porque muitas pessoas consomem pornografia no celular. É verdade. Entendeu? Então, para não ficar tentado com essas coisas, então eu, Rodrigo, prefiro a Bíblia física, nesse sentido, para ler, meditar, fazer seu devocional, entendeu? Eu tenho a Bíblia aqui também no meu celular, que às vezes eu tenho que fazer anotação, eu tô escrevendo alguma coisa, eu tenho no meu celular, sabe? Mas eu, assim, para ter o meu tempo com Deus, eu prefiro a Bíblia física, né? A Bíblia física, essa Bíblia aqui você não consegue entrar em alguns lugares, né? Não dá para você entrar por conta da perseguição. O celular, você tira ali a Bíblia do seu celular, você consegue entrar. Mas a Bíblia não. A Bíblia ela é só a Bíblia e ela é só a palavra de Deus. Então, eu procuro, eu tenho essa preferência pela Bíblia física por conta disso só. Entendeu? Muito bom, Rodrigo. Então, vamos aproveitar que você tá aí com a sua Bíblia, que você trouxe ela, né? Eu tô amando aqui esse bate-papo com você, conhecer mais da sua história, do seu testemunho de vida, que é tão rico, né? Tão poderoso ver o que Deus fez na sua vida. Então, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para quem tá em casa, para os seus seguidores, ou para aquela pessoa que, por acaso, né, colocou aí nesse vídeo e tá assistindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para elas. Aí, vou pedir para você olhar naquela câmera. Amém. E falar algo. Amém. Eu vou usar essa oportunidade que você está me dando para dizer uma passagem que é pouco utilizada ultimamente e é
um dos slogans que eu uso nas minhas redes sociais, que é sobre a porta estreita. Ela está em Mateus 7, sabe? Versículo 13. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entrarão por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Meu Deus, muito forte. Então, como é que nós sabemos uma pessoa que vive em santidade, que tem o Espírito Santo? É através dos seus frutos, sabe? E a árvore que não dá frutos, a palavra de Deus diz que é lançada no fogo. E hoje em dia nós vemos uma enxurrada de falsos profetas, lobos devoradores que estão disseminando um evangelho fraco, frouxo, covarde, um evangelho que só se molda ao seu eu, ao seu ego. Só que cuidado com essas pessoas. Tem pessoas se alimentando, sabe, de carne estragada, carne podre, se alimentando de coisas ruins. E todo mundo que se alimenta de coisa ruim, sabe, morre intoxicado. Então, cuidado onde vocês andam frequentando, cuidado onde vocês andam ouvindo a palavra de Deus, sabe? Se você está num lugar onde não se prega sobre arrependimento, contra o pecado, cuidado. Esse lugar não tem nada de Deus, não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim, as coisas de Deus, elas são, muitas vezes a gente tem que renunciar ao mundo sim, sabe? É seguir a porta estreita, sabe? Porque muitos só querem o oba-oba, sabe? É a porta larga. Muitos só querem, sabe, a diversão, palavras que fazem todo mundo chorar, mas ninguém se arrepender, né? Então, cuidado. As coisas de Deus é no caminho apertado, é o caminho estreito, porque é nesse caminho que vocês vão ter a vida eterna através de Jesus Cristo. Então, entrem pela porta estreita. Amém. Glória a Deus, gente. Amém. Essa palavra é muito forte. Amém. E, assim, muito necessária para esse tempo, né? Como você falou. Tem muita gente buscando a Cristo, né? Vão na igreja, buscam em Deus algo para suprir suas necessidades materiais. Exato. E Deus é muito mais do que isso, né? Deus é um Deus criador, ele merece o nosso louvor, a nossa glória, né? E os profetas, né, do Antigo Testamento, eles vinham exatamente para pregar o arrependimento ao povo. E o povo não ouvia e se deu mal todas as vezes. Então a palavra de Deus é verdadeira. E eu vejo você, Rodrigo, como um profeta dessa geração, sabe? Alguém que se posicionou, alguém que não tem medo da perseguição, sabe? Então a minha oração é para que você continue, né, se posicionando, levando a verdade nesse tempo, que pessoas e mais pessoas, ao acessarem lá suas redes sociais, ao verem o seu posicionamento, realmente enxergue através da sua vida a palavra de esperança que você traz, né? A palavra de um Deus que ele liberta, né? Assim como você foi liberto, Deus te libertou de tudo aquilo que você vivia, daquela vida de pecado, né? E a gente vê que a sua alegria hoje de passar para frente tudo isso que você tem vivido no Senhor. Então, a minha oração é para que você e a sua família continuem sendo, né, esse farol nessa sociedade tão necessária que a gente precisa. Amém. Muito obrigada por ter vindo, obrigada por abrir aqui o seu coração, por contar tantos testemunhos da sua vida. Tá? Muito obrigada, Rodrigo. Você é uma bênção para esse tempo. Amém. Que Deus continue provendo tudo que você precisa, sabe? Sendo a fonte ali, né? A sua inspiração para tudo aquilo que você faz e tudo aquilo que você fala também. Muito obrigada, viu? Amém. Por ter vindo, por ter aceito o convite de estar aqui hoje. Amém. Obrigado pela oportunidade de falar de Jesus e bater esse papo tão precioso aí com você, com teu público. E é sempre por amor. Tudo que a gente diz não é para ofendê-los, mas é por amor
por resgate a almas e para que as pessoas se deem a oportunidade de abrir o coração para Jesus e se permitirem serem moldadas e transformadas através dele. Amém. Amém. Glória a Deus. E assim como o Rodrigo, né, tá nesse exército aí de Cristo, existe lugar para você também. Talvez você seja um cristão que já ouviu falar de Jesus, que conhece a palavra, mas que não tem se posicionado. Então, a gente, nesse tempo, tem tomado essas decisões para que você também, que se afastou, volte. Tem lugar para você no exército de Cristo. É tempo da igreja se posicionar. É tempo de deixar as coisas do mundo de lado e buscar aquele que verdadeiramente merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Então, nós ficamos aqui com esse podcast. Que Deus te abençoe e que Ele possa entrar no seu lar e fazer a diferença. Que hoje você reflita, né, nesse Deus que Ele perdoa e que Ele transforma as vidas. Fica ligado aqui no podcast, acompanhe os demais episódios, se inscreve se você ainda não se inscreveu no canal e que Deus te abençoe. Um grande beijo. Rodrigo, beijo, tá? Deus te abençoe. Obrigado, Deus tchau, abençoe. tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.